Fala aí, pessoal. Hoje a gente está aqui para falar sobre um plugin do QGIS que interliga o QGIS com o GE para baixar a imagem ou para ter o catálogo do GE com todas as coleções que ele tem, né, com a maioria das coleções que ele tem, ou pelo menos aquelas que a gente mais usa, disponível aqui dentro do QGIS para a gente, né? Esse plugin foi desenvolvido pelo Sandro Klippel. Se eu estiver falando o nome errado, desculpa, Sandro, mas foi um plugin que eu achei que ficou bem interessante. Depois a gente pode falar mais sobre ele, mostrar o GitHub do Sandro, e aí vocês podem ir lá dentro no GitHub dele e dar uma olhada, ver como ele estruturou o código, como ele fez tudo isso, tá? Então, muito bem, eu já estou aqui com a tela com o estado do Pará e os municípios e também o WRS2, que são as órbitas Landsat descendente, tá? E aí, para isso, a gente vai vir aqui em complemento. Dentro de complemento, a gente vai gerenciar e instalar complemento. O meu já está instalado, eu vou só mostrar para vocês como é que faz. É importante lembrar que essa opção aqui tem que estar marcada, mostrar também complementos obsoletos e mostrar também complementos experimentais. É sempre bom a gente lembrar disso. E aí, quando a gente volta aqui, basta que a gente venha aqui e escreva Google. E aí ele já vai aparecer aqui para a gente, é o Google Earth Engine Data Catalog, tá? Ele tem aqui uma breve descrição, aqui tem a página inicial, que vai levar a gente para o GitHub, e aqui está o nome do autor, que é o Sandro Klippel, né? Muito bem, como eu já instalei o meu, eu não vou reinstalar, vocês podem instalar aí no computador de vocês. É importante aqui fazer uma ressalva, né, que ele diz ali em cima, que para usar essa ferramenta, a gente tem que ter liberado o nosso acesso lá dentro do Google Earth Engine, né? Então, quando eu instalo, por exemplo, o plugin Google Earth Engine do Genad, o que acontece é que ele me dá uma chave, né? Eu já fiz um vídeo sobre isso, vou deixar aí no card para vocês, está lá no canal do Geocast, né? Então, ele me dá uma chave, essa chave eu tenho que ir lá e dizer que eu aceito a liberação desse plugin para cá para o QGIS. Então, uma vez que eu já tenho o Google Earth Engine do Genad instalado, eu já fiz a autorização. Então, o plugin também do Sandro já vai funcionar tranquilamente, tá? Então, isso é importante a gente lembrar. Fechando aqui, então, eu vou ter aqui o complemento dele já instalado e pronto para usar, tranquilo? Mas tem uma coisa que é muito importante que a gente lembre. E nesse plugin, o Sandro desenvolveu ele para pegar a área do Canvas. O Canvas é essa área aqui de desenho que a gente vai ter. Então, se eu fizer uma seleção de imagem para toda essa área que eu estou vendo, ele vai levar muito tempo procurando as imagens, né? Porque são muitas imagens, tá? Cada quadradinho desse aqui seria uma imagem ou algumas imagens que eu ia procurar. No caso aqui, eu coloquei no máximo 2 imagens, então ele podia pegar uma aqui e uma aqui, fora da minha área de interesse, beleza? Então é importante que na hora que eu vou fazer a seleção, eu faça a seleção bem reduzida, um zoom bem reduzido, para pegar justamente só o que eu estou procurando. Então eu vou fechar aqui. E aí eu vou procurar aqui, ó, esse município, bem aqui, ó. Vou trabalhar, vamos dizer, nesse município, ó. Se eu deixar assim, como está o zoom, ainda vou ter extrapolação aqui lateral e eu posso não pegar uma imagem da minha área. Então eu vou dar um zoom bem pequenininho aqui, em cima do meu município. Agora vocês não veem mais o município, vocês só veem o roxo dentro do município. E aí sim eu vou lá em complemento do Earth Engine, Data Catalog. Seria interessante, por exemplo, se o Sandro, num próximo desenvolvimento, criasse uma ferramenta que a gente pudesse selecionar uma órbita-ponto a partir do WRS2 e aí ele procuraria a partir da órbita-ponto, né? Seria interessante. Porém, eu fico pensando que para aquelas pessoas que não têm muita familiaridade com imagens de satélite, imagens de Landsat, isso também dá uma dificultada, porque aí o cara vai ter que selecionar uma órbita-ponto, se ele não sabe qual é a órbita-ponto dele, se ele não sabe usar o WRS2, isso pode causar alguma interferência. Mas muito bem. Feito isso, então, eu já selecionei o meu Canvas, né, a área que eu quero pegar, eu vou vir aqui em Datasets. E aí tem todas essas possibilidades, vamos dizer assim, de escolher um dataset aqui dentro. Então, desde o Map Biomas até as Landsats, as Sentinel, Aster, JAXA e assim por diante, né? Copérnicos e assim por diante. Então, eu escolhi aqui para a gente uma que é a T1 do Landsat 8, porque ela me traz o dado em valores de DN, tá? Isso aqui também é interessante. Além disso, como eu falei, né, pode ser que tenham pessoas que não tenham familiaridade com as imagens de satélite, então ele botou aqui também para a gente já escolher uma composição padrão, vamos dizer assim, né? Então, desde o Natural Color até
a interpretação e análise de vegetação a gente vai ter para geologia, agricultura. Então ficou muito bacana isso aqui, porque se a pessoa não tem uma familiaridade com sensoriamento remoto, mas ela vai extrair alguma coisa sobre agricultura, ou sobre geologia, ou sobre batimetria, então ele já vem aqui na composição que ele já nomeou, então facilita muito para a galera. Tá? Eu escolhi aqui a análise de vegetação, que é o mais comum que a gente vai ter para quem já trabalha com sensoriamento remoto, é a 654 do Landsat 8. E aí aqui ele pede, né, um start date, eu coloquei aqui de 1/8 de 2020, e um end date, que é exclusivo, né, ele exclui, né, 22/12 de 2020. Então o intervalo vai desde o dia 1/8 até o dia 21/12, beleza? E aí eu disse para ele, olha, o máximo de cobertura de nuvem que eu quero é 25%. Tá? Em algumas áreas, se você botar, por exemplo, se a gente for escolher aqui Belém, né? Belém está quase em cima da linha do Equador, então a quantidade de nuvens é muito alta. Então, se eu botar, por exemplo, 25% e mandar rodar, é possível que ele não ache nada e ele vai dar uma mensagem, ó, essa sua busca retornou 0, não encontrou nada. Né? Já para essa minha área aqui, como é uma área mais para o sul do Pará, né? Eu vou conseguir ter áreas, né, períodos do ano que estão sem cobertura de nuvem. Então, acho que 25% é um bom número para a gente conseguir extrair aí uma imagem ou duas imagens dessa área. E aí aqui, para não demorar muito, para o vídeo não ficar muito pesado, né, eu coloquei aqui para ele puxar para mim apenas duas imagens dentro desse intervalo de tempo. E adicionar isso no Canvas. Tranquilo? Feito isso, eu posso dar um OK, ele vai procurar. Posso também escolher um output folder, né, para ele botar isso, o XML disso, de forma a ficar ali guardado, para que quando eu precise usar, eu só puxe isso de novo e assim por diante. Tá? Eu vou mostrar mais na frente como é que a gente faz para baixar essas imagens, porque elas estão no repositório, no dataset do Google Earth Engine, se vocês lembram. Né? Então, eu vou dar um OK aqui e vamos aguardar um pouco para ver o processamento dessas imagens. Muito bem, ele já trouxe aqui para a gente, né, duas imagens. É importante a gente lembrar que o QGIS aqui ele vai funcionar com essa melhora de contraste em estender e cortar para máximo e mínimo. Só que aí, se eu mandar desenhar isso aqui, pode ser que alguns valores fiquem de fora. Então, eu vou tentar estender para o máximo e mínimo, porque eu acho que é mais vantagem. E aí eu mando aplicar e OK. Eu ainda não mandei desenhar as imagens, eu estou só aplicando a visualização delas. Estender para máximo e mínimo, aplicar, OK. E agora a gente vai dar uma olhada nelas. Então vamos ver primeiro essa aqui. Né? É interessante que quando você põe o mouse em cima, ele diz para você qual é a imagem, né? Então ele dá ali o ID da cena, a data da cena, e te diz onde ele está guardando o XML dela. Então tá aqui, ó, tá? Se eu quiser ver, por exemplo, essa imagem grandona, basta que eu afaste, e aí ele vai processar aqui de novo para mim e vai desenhar a imagem em tela. A mesma coisa vai acontecer para a segunda imagem, né? Vai processar e vai desenhar em tela. Ah, Sadek, mas o histograma delas parece estar meio estourado. Beleza. Se você quiser, você pode vir aqui e aí você arruma o histograma dessas imagens, né? Quando você vem aqui nessa propriedade, calcular histograma, ele vai calcular para você todo o histograma. Eu gosto de deixar as minhas preferências assim, tá? E aí eu venho aqui, por exemplo, para a banda 1, e aí eu venho aqui e escolho, por exemplo, o mais próximo possível, né? Aqui do valor que ele está mostrando. Então, beleza, mando aplicar. Vai ficar um pouco azul, claro, eu estou mexendo aqui na banda do vermelho. Vou pegar aqui o verde, vou fazer a mesma coisa. Né? Então, vou aplicar ela mais ou menos por aqui, e depois aqui. Muito bem, aplicar também. E, por fim, a banda do azul. Essa banda 4 que aparece ali é a banda do background, tá? Ela varia de 0 a 255 e ela é o fundo. Vou aplicar. Acho que não ficou muito bom, não é? Deixa eu tentar melhorar aqui essa configuração. E a 2. Casada aqui em cima do... Agora acho que deu uma melhoradinha, porém eu acho que eu poderia deixar um pouco mais clara, mas por hora tá bom. Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês era isso aqui, ó.
pirâmides, tá? Então ele já aplicou todas essas pirâmides aqui, faltando apenas essas duas a serem aplicadas. Se vocês quiserem aplicar, basta selecionar construir pirâmide, tá? Eu não vou fazer isso aqui agora. Então olha só, ficou dessa forma aqui a imagem para a gente dar uma olhada. Então, quando eu aproximo aqui, né, ele vai melhorando a qualidade da imagem para mim, para eu poder ir olhando, tá? Deixa ele renderizar. Tá? Então aqui, ó, uma queimada, né? Uma queimada bonita, eu acho que está dando para vocês verem aí. Tá? E aqui tem a outra imagem, que é de um outro período, né? 6/8 e aqui 7/9. Então essa aqui é mais antiga, a outra mais recente. Pronto, tá aí ela. Né? E aí o interessante aqui dessa proposta é que eu posso trabalhar com essas imagens assim, dessa forma como elas estão, ou eu posso vir aqui, por exemplo, e mandar baixar elas. Né? Eu vou ter aqui um salvar, o XML, né? Definição de arquivo de XML, e também posso fazer o download do GeoTIFF para o Google Drive. E aí eu posso baixar a imagem toda, ou só o canvas que eu estou vendo, só a extensão do canvas que eu estou vendo, só essa área de desenho. Né? Então é um plugin bem interessante para trabalhar, né? Aqui dentro do QGIS, e lá dentro do GitHub dele, que eu vou mostrar agora para vocês, desse GitHub dele, a gente vai ter aqui, né, toda a estrutura. Então, se você quiser saber como foi que ele identificou, como foi que ele fez, né, basta você vir aqui procurar o arquivo que você está interessado, por exemplo, interface Python, quase tudo foi feito em Python aqui, né, 80 e poucos %. Então, aqui tá, ele mostra a importação do Earth Engine, depois ele mostra que ele faz um getMap ID, né, para procurar o ID das imagens, faz aqui uma indexação de imagem, ele puxa a imagem para uma geometria boundary, né, a partir de uma projeção. Tá? Essa geometria aqui, esse boundary, é o limite do canvas, eu acredito. Tá? Depois ele joga aqui um image, puxando o image ID, e aí ele vai retornar as imagens por ID. Então ele faz a seleção imagem a imagem e não da coleção toda. Tá? Ele usa a coleção para extrair, para ver tudo que tem, e lá dentro ele escolhe um ID para trazer para a tela, para a gente dar uma olhada. Tá? Então, esse aqui é o GitHub do Sandro. Eu acho que tem muito mais coisa aí, vocês podem dar uma olhada. O Sandro fez o doutorado dele no INPE, eu acho que ele é do IBAMA, não tenho certeza. E aí, vocês podem conferir aí as outras ferramentas que o Sandro já desenvolveu, né? Não só para o QGIS, mas tem outras coisas aqui dentro que são bem interessantes, como o catálogo Cibers 4, né? E outras coisas, tutoriais, o User Toolkit do Map Biomas, eu acho que ele deve ter dado alguma contribuição lá. Né? Então, tá aí para vocês darem uma conferida no GitHub dele. Eu vou deixar o link desse Git na descrição. Beleza? Então era isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aí para vocês o nosso PicPay, o nosso Pix, para vocês, se de repente quiserem contribuir com a gente agora nesse final de ano. Né? Vou deixar também os links aí na descrição do vídeo dos nossos canais do Telegram e do WhatsApp, se vocês quiserem se inscrever lá, porque por lá a gente dá outras informações, outras notícias. Né? E Feliz Natal, Feliz Ano Novo para vocês. Esse 2020 foi bem tenso. Eu não sei se eu consigo ainda fazer mais algum vídeo até o final do ano. Se eu conseguir, ótimo. Se não, já fica aqui as minhas felicitações para vocês. Tomara que vocês estejam todos bem. Tomara que as famílias de vocês estejam todas bem. E a gente se vê por aí. Tá? Um abraço e até a próxima.